Boa tarde novamente. Nós vamos agora continuar o conteúdo de história, dando prosseguimento à questão da República Oligárquica no Brasil, que vai ser logo após a eleição de Prudente de Moraes, certo? Gente, a República Oligárquica ela tem início com a eleição do Prudente de Moraes em 1884 e vai até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder presidencialista aqui no Brasil. Então, assim, o que marca a república oligárquica? Vamos partir primeiro do conceito. Oligarquia, na verdade, significa governo de poucos, porque durante esse período aqui no Brasil, a elite política que tinha o privilégio, todo o privilégio aqui na sociedade brasileira em relação às decisões políticas, independente da república. A república ela é proclamada, existe sim um poder republicano no Brasil, porém essa democracia não existe em todas as esferas, como a gente viu. A primeira Constituição deixa aí várias brechas, inclusive a mulher não vota ainda na primeira Constituição republicana. Mas além de tudo isso, uma questão da marginalização política. Os brasileiros não participavam da política de fato. Durante o período da República Oligárquica, vai ser conhecido, muito conhecido na história do Brasil, o que a gente chama de política do café com leite, porque há um nítido revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, no caso, maior poder econômico na produção do café, Minas Gerais na produção do leite, por isso que ficou conhecido como política do café com leite. Então, como é que funcionava? Existia um acordo político entre esses dois estados, claro, não só entre esses dois estados, outros estados também que comungavam com esse acordo político, em que em um ano eleitoral seria eleito um representante do estado de São Paulo, no ano eleitoral seguinte seria eleito um representante político de Minas Gerais, e assim foram sucessivas décadas no Brasil nessa política, que deixava à margens tanto pessoas quanto outros estados que, com o passar do tempo, ficaram sem serem vistos pelo poder federal, não é? Por exemplo, a região norte, né? Nordeste também, mas principalmente a região norte. Bahia ainda tinha um acentuado poder nessa época, né? Mas que no caso aqui do Nordeste, só Bahia. Mas, por exemplo, a região norte, quase que total, começa a ser desprezada nesse período aí, politicamente falando. Então, assim, existe esse acordo, a política do café com leite, como a gente sabe, e a política do café com leite, ela se dá entre dois partidos. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Esse cenário político da política do café com leite traz inúmeras questões negativas no Brasil, nesse processo histórico da Primeira República, não só no âmbito da política, mas no âmbito social. Então, nós vamos ver aí a questão do coronelismo e a questão da política dos governadores. Então, o que era o coronelismo? Por que o personagem do coronel aí como um agente político de grande força? O coronelismo era essa política em que dependia desse poder que o coronel tinha na região. Então, o que acontecia? Existia um intercâmbio, existia uma dependência de poderes. O coronel não era exatamente a figura política em si, aquele que se candidatava. Não, era uma figura de extremo poder na região em que ele morava. Por quê? Porque ele era dono de fazendas, ele era um coronel. Então, dava emprego para as pessoas, gerava emprego, mas, sobretudo, ele manipulava as pessoas, porque em troca de favores, acabando com essa política de troca de favores, de doações de algumas coisas que as pessoas mais carentes precisavam, ele manipulava essas pessoas e o voto dessas pessoas. E era muito fácil, não é por quê? Porque o voto era aberto, como a gente viu. A primeira Constituição, ela traz aí uma Constituição em que existe o voto direto, mas o voto aberto. Então, o trabalhador, ele nem, o cidadão brasileiro, ele sequer podia enganar, porque ele era ameaçado. Capangas dos coronéis acompanhavam esses cidadãos nas urnas eleitorais
Então, existia uma manipulação do voto muito grande, uma influência enorme aí por parte dos coronéis. E aí, o que que acontecia? Esses coronéis, eles eram beneficiados por esses governadores, por esses políticos. E isso se transformava em uma teia política em que uns dependiam dos outros, de uma forma muito negativa no cenário político brasileiro. Dentro desse processo do coronelismo, nós temos o voto de cabresto, que é assim conhecido, esse voto em que o cidadão brasileiro ele não tem a opção, ele sequer tem a condição de escolher em que candidato ele vota, porque existe aí uma força muito forte em relação ao coronel, que vai determinar o voto de boa parte da população. Então, assim, existia troca de favores, existia a questão de doações, existiam acordos que esses coronéis faziam, mas, sobretudo, existia ameaça. Uma vez que essa pessoa era procurada pelo coronel, simplesmente ela não tinha outra opção a não ser se submeter à vontade do coronel no campo político. Por quê? Porque elas eram ameaçadas. E não existia a possibilidade de enganar o coronel, porque elas seriam vigiadas, certo? Tá aí uma charge para representar esse momento histórico da nossa política brasileira. E no cenário político, a gente tem aí o coronel como o poder municipal. O coronel representa aí o poder municipal, os governadores, o poder estadual e o presidente, né, o poder federal. Mas existia claramente essa divisão de poderes. Então, assim, os governadores, para serem eleitos nos estados, precisavam automaticamente desse apoio dos coronéis, porque os governadores sabiam que eram os coronéis que lhes dariam a vitória na questão da candidatura. E os presidentes precisavam do apoio dos governadores, que por sua vez tinham o apoio dos coronéis. A política dos governadores, ela se dá nessa dependência de força política entre presidentes e governadores. Não é? É como se um dependesse do outro. E existia um acordo, não que todo mundo soubesse, não era uma política oficial isso, mas ela começa a ser implantada no Brasil, mesmo sutilmente, com o presidente Campos Salles. Então, o que era na verdade? O que acontecia? O presidente ele precisava do apoio dos governadores, não é? Isso é claro. Então, existia esse acordo, os governadores tinham que apoiar esse presidente, e esses governadores, como eu já falei, tinham o apoio de coronéis, que eram, na verdade, essas pessoas que tinham os cabos eleitorais, né, um curral eleitoral, que favorecia em massa a quantidade em relação a votos desses governadores, e esses governadores, ajudados por esses coronéis, eles apoiavam a candidatura do presidente, e em troca disso, esses governadores, eles tinham autonomia nos seus estados. Então, o presidente, apoiado pelo governador, ele dava mais autonomia para esse governador no estado. E aí nós temos um desenho político da República Velha no Brasil, né, que tem como nível federal exatamente o que nos traz a política do café com leite, presidente, desde que esse presidente estivesse nesse acordo dos estados de São Paulo, Minas Gerais. Esse acordo acaba em 1930, quando é interrompida essa política. A nível estadual seguia-se com essa política dos governadores, e o coronelismo, na verdade, tinha o poder municipal. Os presidentes dessa fase da República Velha aqui no Brasil, sendo que os dois primeiros presidentes correspondem à fase da República da Espada, certo? O último presidente dessa fase, o Washington Luiz, que vai de 1926 a 1930, depois termina-se esse acordo, quando, por meio da Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas chega ao poder, né? Uma outra história. Mas aí vocês podem observar que a data, por exemplo, vai passar por 1929, que é quando acontece uma crise mundial econômica a partir dos Estados Unidos, né, a queda da Bolsa de Nova York. O Washington Luiz, presidente da República, vai passar por isso e vai afetar essa elite política brasileira, né? Como eu disse para vocês, o café é o nosso principal produto de exportação. São Paulo estava aí nesse cenário político de revezamento do poder, São Paulo e Minas Gerais,
e vai ser afetado aí, e o Washington Luiz vai resolver esse problema, porque vai, logicamente, beneficiar a classe elitista brasileira que estava sempre como protagonista no cenário político. Ok? Então, nós encerramos aqui essa parte da República Velha. Eu separei a questão das revoltas, porque são muitas revoltas. Todos esses presidentes que vocês veem aí, a maioria deles passam por revoltas, porque é um cenário social muito marginalizado. Essa população está muito sofrida, porque existe realmente uma concentração de poder em alguns estados e todas as outras regiões elas vão sendo esquecidas e a população sofre muito. Existe assim um desconhecimento muito grande. O analfabetismo, por exemplo, 80% da população brasileira nessa época era analfabeta. Então existe um descaso muito grande, revoltas começam a explodir, tanto que algumas revoltas pediam retorno à monarquia, porque entenderam que a república não era algo realmente positivo. E aí nós vamos ver essas revoltas separadamente, são as revoltas da República Velha.